aí, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso segundo semestre, né? PET 3 de Filosofia, segundo ano de pandemia, e que a gente vai falar aí hoje sobre um tema cabuloso que é a política de Aristóteles e Platão, de forma comparada. E vamos ver aí quais são as principais ideias. Tratamos isso aí no outro vídeo, que vai estar aí no card acima ou na descrição do vídeo abaixo. Vamos lá, primeira questão. Analise o exceto seguinte. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político. Está em sua natureza o viver em sociedade. Por isso mesmo o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Aristóteles, Política, capítulo 9, blá blá blá. A partir do exceto acima, explique por que, para Aristóteles, o ser humano é um animal político. Bom, quando ele está falando de política aqui, pessoal, ele está falando do próprio sentido do conceito. Político tem a ver com o cara que mora na polis. Polis é uma palavra grega que quer dizer cidade. Só que cidade, na Grécia, quer dizer um governo autônomo, com leis próprias. Então, como se fosse um país, uma cidade-estado. Para Aristóteles, o ser humano ele vive em sociedade. As sociedades se organizam em cidades, em polis. Então, o ser humano é um animal político e ele não consegue viver sozinho. Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Imagine só se não tivesse ali o leiteiro, não tivesse o cara, sei lá, do fast food, do iFood, do iRango. Imagine só se não tivesse a pessoa para, sei lá, para construir equipamento para produzir energia elétrica. Como é que você mexe no seu celular, cara? Não ia ter como. Então, o ser humano é um ser social e sem sociedade não dá para ser. A gente seria pouco mais do que um macaco. Então, escreva algo assim nessa número 1. Número 2. Lê a tirinha e o texto a seguir. A tirinha. Por que as pessoas em diferentes países com diferentes crenças não podem todas viverem juntas em paz? Porque elas recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem iria dizer para elas o que é bom? Eu. Quadrinho, ali, pá, do H. Bom, aí depois tem um texto do Platão, que ele diz o seguinte. Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para iniciares na política. Antes, não. Então, primeiro precisamos adquirir virtude, tu ou quem quer que se disponha a governar ou administrar, não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a política, como a cidade e as coisas que a que elas são pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo, ou com a cidade, porém justiça e sabedoria. E aí, segue o enunciado. A partir do seu conhecimento acerca da teoria política de Platão, explique por que Platão, apenas o filósofo, é capaz de governar com justiça. Bom, é o seguinte, pessoal. O Platão ele defende a ideia do rei filósofo, que é um ser, né, que tem aí assim, a capacidade de reflexão mais aguçada, e ele é capaz de enxergar o mundo de uma forma mais adequada, né, entender conceitos como o que é justo, né, como o que é ético, como o que é a bondade. Então ele vai agir com mais sabedoria e para ele a política não pode ser um antro de idiotas, né? O Brasil poderia aprender um tanto com isso, inclusive, né? Vamos convir. Bom, então você vai escrever algo nesse sentido, né? O rei filósofo é um cara topzera da balada, o cara bom pra caramba, o cara que sabe mais, o cara que entende mais, o cara vai ser mais preparado para poder conduzir a política da cidade. Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos para a 3. A 3 tem ali uma citação da República do Platão, em que ele diz o seguinte: mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio de que a entrada estabelecemos que devia observar-se em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, este princípio é, segundo me parece, ou uma das suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo supõe, e repeti-lo muitas vezes, se bem te lembras que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual sua natureza é mais adequada. Preste atenção, cada um deve se ocupar de uma função na cidade, porque aquela é, por sua natureza, a função mais adequada. E aí depois segue o enunciado. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça, a cidade ideal assinale a alternativa correta. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja,
a que respeita o princípio da igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. Bom, isso não é verdade. Para Platão, tem pessoas que são idiotas e pessoas que não são idiotas. Apenas as pessoas sábias que estão aptas para governar a cidade. Então, não há igualdade natural. Existem indivíduos inferiores e superiores, então não pode ser essa. Letra B. Platão defende que a democracia é o fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício direto do poder. Também não é verdade, né? O poder ele está restrito aos sábios, às pessoas mais inteligentes. É uma aristocracia do espírito, ou seja, as pessoas mais inteligentes que mandam, não as mais ricas, mas se você for um idiota, você não deve governar, então também está errada. Letra C. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição de interesses pessoais. Perceba bem, interesses pessoais. Desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. Mano, para Platão não existe esse negócio de interesse pessoal. Tudo é coletivismo lá, né? Então, está errado. Tudo é orientado pelo bem comum. E você, enquanto indivíduo, como persona, não existe, simplesmente. Inclusive, tem coisas esquisitíssimas, como, por exemplo, você tem que doar os seus filhos para o Estado. Você não tem a capacidade, você não tem o direito de ficar com a criança. E por aí vai. A letra D. Para Platão, a formação de sociedade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor forma possível a sua função própria, ou seja, se cada um fizer aquilo que lhe compete segundo as suas aptidões. É o que está sendo dito lá em cima, né? Que eu repeti, inclusive, né? Cada um deve ocupar a sua função na cidade. Então, acerta a letra D. D de dado. Ok? E por que a letra é errada? Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam sua ascensão social e econômica. Cara, o indivíduo aí não existe para Platão. Platão não está preocupado com o indivíduo. Platão não é um anarcocapitalista, não é um libertário. Ele está preocupado com o coletivo. Ele se parece nesse sentido mais com o marxismo, o comunismo, talvez. Então, para Platão, o indivíduo não existe. Então não pode ser essa correta a letra D de dado. Basicamente é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!